Fala aí, tudo bem com você? Sejam bem-vindos de novo aqui no canal. E hoje eu queria mostrar para você que eu investi R$ 10.000 no fundo MXRF11 há um ano atrás, talvez um pouquinho mais de R$ 10.000. E eu queria mostrar para você que está me assistindo aí quais foram os meus rendimentos depois de um ano investindo nesse fundo. Para você aí que assiste os meus vídeos, você pode estar percebendo aqui um pouquinho de mudança no cenário para que eu consiga um enquadramento melhor, uma luz um pouquinho melhor e eu consiga estar trazendo um vídeo com mais qualidade aí para você que está me assistindo. Então, eu espero que você goste desse novo layout aqui. E se você gostou, deixa um like aqui. Se você gostar do vídeo também, deixa um like. Se você não gostar, faz a mesma coisa. Não do like, mas deixa o dislike. Me fala aqui o que você gostou, o que você não gostou, porque eu vou estar trabalhando com isso para que eu consiga melhorar para os próximos vídeos aí para você que tem me assistido e quer aprender um pouco mais sobre finanças. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Hoje eu vou te contar exatamente quanto que eu recebi, o que eu gostei, o que eu não gostei e a real, se isso faz sentido para você ou se você está entrando numa furada ou se você só quer receber dinheiro todo mês pensando que isso é um salário. Eu, particularmente, já vi muita gente começando nos FIIs, nos fundos imobiliários, porque eles querem ter uma renda passiva, eles querem sentir o dinheiro trabalhando para eles, eles querem ter todo mês uma renda extra no bolso deles. E nada de errado com isso, eles estão completamente certos. O problema é que muita gente acaba pensando que esse rendimento dos fundos imobiliários, eles são como um salário, eles nunca vão variar, eles nunca vão subir, eles nunca vão descer, eles vão ser sempre o mesmo, mas isso é um erro. E eu já vou te mostrar o porquê. E aí então resolvi fazer esse vídeo, porque eu prefiro te mostrar na prática o que aconteceu com os meus R$ 10.000 e o que isso deveria ensinar para você que está me assistindo aí, que quer começar a investir em fundos imobiliários, quer começar a ter uma renda passiva, que quer começar a ver os juros compostos trabalhando aí para você. Beleza, se você é novo aqui, eu vou te contar rapidinho o que é um fundo imobiliário. Quando você está comprando um fundo imobiliário, é basicamente como se você estivesse comprando uma cota, uma fatia de um imóvel, mas não comprando o imóvel como um todo. Pensa aí que você tem uma pizza com 12 fatias. Quando você compra um fundo imobiliário, seria como estar comprando apenas uma fatia dessa pizza. Você não está levando a pizza toda, mas você está levando ali um pedacinho daquela pizza para casa. E os fundos imobiliários, eles ganham dinheiro de dois jeitos bem comuns. O primeiro é com o aluguel dos imóveis, por exemplo, com aluguel de shoppings, com aluguel de galpões, com aluguel de prédios comerciais, esse tipo de coisa. E o outro é com juros de dívidas ligadas ao mercado imobiliário, por exemplo, como os CRIs. Se você já fez o meu curso Ganhando Dinheiro Dormindo, o curso GDD, você com certeza sabe o que é um CRI, como que você consegue investir. Aí o fundo ele pega parte desse dinheiro que ele recebe mensalmente e ele distribui de uma forma igual para todas as pessoas que compraram uma participação, para todas as pessoas que compraram uma cota daquele fundo imobiliário. Então é assim basicamente que os fundos eles operam. Mas calma lá, preste atenção, isso aqui é investimento. Então, vai ter mês que pode ser melhor para o fundo imobiliário, vai ter mês que pode ser um pouquinho pior. Então, essa renda, esses rendimentos mensais, esses aluguéis mensais que você vai receber, eles podem também variar um pouco. Então, vocês precisam ter isso em mente, você precisa ter isso em mente antes de você começar a investir nos fundos imobiliários. E vai lá, me conta aí, deixa aqui nos comentários, por que você acha que tanta gente gosta dos fundos imobiliários? A minha opinião é porque eles são muito práticos. Você não precisa comprar um imóvel inteiro, você não precisa reformar, você não precisa correr atrás de inquilino, você não precisa lidar com essa dor de cabeça toda, só precisa abrir a sua corretora, escolher um fundo imobiliário, comprar uma cota e pronto, você não tem mais nenhuma dor de cabeça com isso. Você não paga nem imposto de renda pelos rendimentos que você recebe desses fundos imobiliários. Quer melhor do que isso? E tem aqui um fator psicológico muito forte. Você está vendo dinheiro pingando na sua conta todo mês. E isso te dá uma motivação absurda para você continuar investindo, para você continuar aumentando os seus aportes. Mas aqui a gente precisa ter um pouquinho de maturidade. A gente precisa entender que o fato desse dinheiro pingar todo mês não significa que isso é algo sem risco. A gente precisa ter isso bem em mente porque a gente está investindo em renda variável. Então a gente precisa saber dos riscos que estão atrelados a esse tipo de investimento. Agora falando um pouquinho mais especificamente aí do fundo MXRF11. Ele é um dos fundos imobiliários mais conhecidos do Brasil e, se eu não me engano, quando eu investi nele há um ano atrás, talvez até hoje, ele é o fundo imobiliário que tem mais pessoas investindo nele. Talvez porque ele seja um fundo que
pague bons dividendos e também seja um fundo bem acessível. Ele custa por volta aí de R$ 10. Quando eu comprei, ele estava um pouquinho acima do preço sobre o valor patrimonial, e a gente vai entender um pouquinho sobre isso aí mais na frente. Hoje ele está um pouquinho abaixo e hoje deve estar por volta de 9,50, 9,55, eu não tenho certeza. E esse fundo MXRF11, ele é um fundo que tem bastante coisas ligadas já ao crédito imobiliário, ou seja, aos CRIs, talvez algumas LCIs também. Então, traduzindo aqui, o resultado do fundo, desse fundo MXRF11, ele depende bastante do cenário de juros, da inflação e também do risco de crédito. E o que eu fiz com relação a esse fundo imobiliário? Há um ano atrás, um pouquinho mais de um ano atrás, eu peguei R$ 10.000 e investi em cotas desse fundo imobiliário. Talvez não R$ 10.000, eu acho que foi um pouquinho mais, talvez tenha sido 12, 13. Eu não lembro exatamente quanto que foi que eu investi, mas eu tenho certeza que foi mais de 10 mil. E eu queria mostrar para vocês quanto que foi o meu retorno, quanto que foram os meus dividendos mês a mês e tudo que eu recebi depois de um ano investindo nesse fundo imobiliário. Na verdade, eu investi um pouquinho a mais em setembro do ano passado, porque eu tinha uma renda sobrando, então eu fiz esse investimento. Não foi nada muito significativo, mas foi uma compra ali de quase R$ 1.000, então eu vou estar mostrando tudo isso aqui no detalhe para você acompanhar comigo. E o foco desse vídeo aqui, ele vai ser nos dividendos, mas com um detalhe bem importante. O dividendo, ele é só uma parte da história toda do investimento. Ele não é a história completa. Então, talvez eu traga uma segunda parte aí desse vídeo contando as outras interfaces aí desse investimento que eu fiz no fundo, nesse fundo imobiliário, mas hoje aqui a gente vai estar focando um pouquinho mais nos dividendos, beleza? Então vamos lá, vamos para o que interessa. Quanto que entrou na minha conta mês a mês investindo no fundo imobiliário MXRF11? Então, como vocês podem ver aqui, no mês de janeiro foi esse valor aqui que eu recebi. Pode não ser um valor muito grande aí para você, porque você pode pensar, você só recebeu R$ 100, o que que isso vai mudar na minha vida? Mas pensa que eu só investi por volta de R$ 10.000 naquele fundo. Quando você tiver dinheiro suficiente ou tempo suficiente e você acumular R$ 100.000, você vai estar recebendo R$ 1.000 por mês. E quando você tiver um pouquinho mais, talvez R$ 500.000 investidos, você já vai estar recebendo R$ 5.000 por mês. Quando você chegar num ponto que você tem R$ 1 milhão, você vai estar recebendo R$ 10.000 por mês. E assim sucessivamente. Então, no começo pode parecer um pouco maçante, pode parecer um pouco difícil, pode parecer até mesmo sem retorno. Mas se você continuar persistindo, se você continuar investindo, você vai conseguir ver e vai entender na pele o que os juros compostos e os dividendos caindo aí na sua conta mês a mês conseguem fazer para você, para sua família, conseguem melhorar na sua vida. Mas é claro, a gente precisa ter muito claro os riscos, os benefícios e ter um plano financeiro bem claro para como e quando a gente vai atingir as nossas metas. No mês de fevereiro, foi isso aqui que eu recebi. No mês de março, foi esse valor. No mês de abril, esse valor aqui. No mês de maio, foi isso que eu recebi. No mês de junho, foi isso. No mês de julho, foi esse valor aqui que eu recebi. No mês de agosto, foi isso aqui que eu recebi. No mês de setembro, foi isso que eu recebi. No mês de outubro, esse foi o valor que caiu na minha conta. No mês de novembro, foi esse o valor. E finalmente no mês de dezembro, foi esse o valor aqui que eu recebi. Então, somando todos esses 12 meses de dividendos, esse foi o montante total que eu recebi. Esse retorno em dividendos com relação aos pouco mais de R$ 10.000 que eu investi, esse foi o retorno, esse foi o dividend yield que eu recebi dos meus investimentos nesse fundo imobiliário. E é aqui que muita gente faz besteira, porque olha só para esse número e pensa, pronto, eu vou colocar tudo nesse fundo imobiliário aqui. Mas calma, respira, porque tem um outro lado também. E eu preciso falar isso aqui para você, porque senão eu estaria te enganando. O risco número um que a gente pode ter, e é o que aconteceu comigo também, porque eu comprei esse fundo imobiliário um pouquinho acima do valor patrimonial dele. O preço da cota, ela pode cair. Você pode estar recebendo dividendos, mas se o preço cai e cai muito, o seu patrimônio ele pode oscilar e você pode não estar preparado psicologicamente para isso. Porque como eu já falei aqui nesse vídeo, os fundos imobiliários eles são renda variáveis e como renda variável, eles variam dia a dia, mês a mês, mas a tendência é que no longo prazo, se a gente estiver investindo em bons ativos, é que a gente colha os frutos positivos desse investimento que a gente fez. E a regra número um do Warren Buffett, que eu sempre cito aqui nos meus vídeos, é não perca dinheiro quando você estiver investindo. É só isso que a gente precisa ter. Nunca perder dinheiro nos nossos investimentos.
Já o risco número 2 que a gente tem quando a gente investe em fundos imobiliários é que o dividendo, eles podem mudar. Eles não são fixos, eles não são como um salário, eles podem variar, tanto para mais quanto para menos. Tem meses que a gente pode receber um pouco mais, tem meses que o fundo, eles, como eu falei, eles podem pagar um pouco menos, porque a taxa de juros mudou, no caso de um fundo de papel, de um fundo híbrido, um fundo de tijolo, talvez porque eles receberam alguns calotes, a taxa de vacância pode estar sendo um pouco maior nesse mês. Dependendo desses e alguns outros cenários, os dividendos eles podem estar variando aí mês a mês. O risco número 3 que eu citaria aqui é o risco de crédito. Também tem, com o risco número 4 aqui, como eu falei, o cenário de juros. Se os juros eles mudam, o mercado vai mudar junto. E o fundo imobiliário ele vai sentir isso, e às vezes até muito. Então, a gente precisa pensar nisso também quando a gente vai fazer os nossos investimentos. Então, eu quero que você lembre aqui de uma frase. O fundo imobiliário, ele não é uma poupança com glamour, ele é um investimento. E agora, se você quer investir com consciência, faz assim. Você primeiro, antes de tudo, você precisa ter a sua reserva de emergência, porque os fundos, eles oscilam e você não quer ser obrigado a ter que vender o seu fundo imobiliário numa queda para ter que lidar com problemas na sua vida pessoal. É para isso que a reserva de emergência está lá. Nunca dependa de um único fundo. A diversificação ela é extremamente importante e ela vai te proteger de você mesmo, ela vai te proteger de escolhas erradas que você pode ter feito no decorrer dos seus investimentos. Então, sempre tente diversificar para que você consiga mitigar aí o seu risco. E uma outra coisa seria, você precisa entender por que você está comprando aquele ativo. Você quer renda? Beleza, eu quero. Todo mundo quer uma renda extra. Mas a gente precisa entender por que a gente está fazendo aquele investimento. Será que aquele ativo realmente vale a pena? A gente tem uma gama imensa de investimentos, de ativos, então a gente precisa saber, a gente precisa estudar, a gente precisa entender aonde a gente está colocando o nosso dinheiro e a gente precisa fazer isso com sabedoria. E se você ainda não entende muito de investimentos, eu tenho o meu curso GDD, que é onde eu vou estar falando com você no 1 a 1, não vai ser um curso com 10, 15, 20 pessoas, vai ser só nós dois, para que você entenda, para que você aprenda sobre investimentos, para que você saiba alocar o seu dinheiro, para que você consiga fazer um plano financeiro para a sua aposentadoria, para que você consiga realizar os seus sonhos, para que você consiga estabelecer suas metas e ter planos concretos de como você vai atingir aquelas metas, além de aprender tudo aí sobre investimentos, fundos imobiliários, renda fixa, renda variável, criptomoedas, corretoras, investir no Brasil, diversificação, investir lá fora, Estados Unidos, Europa, no mundo como um todo. Então é um curso bem completo e se você quer aprender um pouco mais, não deixa de falar aqui comigo, que vai ser um prazer estar conversando com você sobre isso. E outra coisa para você ter aí na sua mente é para você não comprar um ativo só porque alguém falou alguma coisa ou só porque você ouviu um youtuber falando muito bem de um ativo. Você precisa ter pelo menos o básico, você precisa ler o relatório daquele fundo, você precisa analisar um pouco aquele ativo para que você saiba onde você está colocando o seu dinheiro e você não confie só no que as pessoas falem por aí. Porque investir sem noção de nada é como você está dirigindo no escuro. Uma hora você vai acabar batendo. Você pode se safar aí de alguns obstáculos, mas em uma hora você vai acabar se dando mal. Foi assim que terminou o meu um ano investindo um pouco mais de 10 mil reais no fundo MXRF11. Isso aqui foi tudo que entrou na minha conta. Essa daqui foi a média que eu recebi de dividendos por mês. E esse aqui foi o retorno percentual que eu tive nesse ativo. E eu estou aqui na internet justamente para te ajudar a pensar como um investidor e não sair fazendo bobagem por aí, acreditando em tudo que as pessoas falam para você. E agora eu queria que você me contasse aqui. Você já investe em fundos imobiliários? Você conhece sobre os fundos imobiliários? Com certeza, se você está aqui nesse vídeo, você já deve ter ouvido falar um pouquinho aí sobre os fundos imobiliários, mas eu espero que mostrando esses números aqui para você, você tenha se sentido um pouco mais tentado a começar no mundo dos investimentos. Talvez não só com fundos imobiliários, a gente tem outras opções aí, a gente tem ações, a gente tem ações americanas, a gente tem criptomoedas, a gente tem a renda fixa, que é bem segura no Brasil e paga muito bem. Então a gente tem uma gama imensa de investimentos aí, de diversificação com o nosso dinheiro. E eu espero que esse vídeo tenha te mostrado um pouquinho sobre isso e tenha criado um pouquinho de curiosidade aí para você conhecer um pouco mais e tentar conseguir retornos maiores aí com o seu dinheiro. Se você quiser saber um pouco mais sobre finanças, eu vou deixar aqui no link da minha descrição o meu curso GDD, Ganhe Dinheiro Dormindo, e alguns outros produtos
que eu ofereço também na internet para ajudar as pessoas a conseguirem, a atingirem a liberdade financeira delas. Eu espero que você tenha curtido demais esse vídeo, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui com esse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você gostou, o que você não gostou. Deixa o seu like aqui também, porque isso me ajuda muito. E eu espero você aqui na próxima semana, onde a gente vai estar falando sobre investimentos, sobre retorno, sobre liberdade financeira, sobre tudo isso. Galera, muito obrigado aí por você ter assistido esse vídeo aqui até o final. E eu te espero semana que vem.